Boa tarde a todos. Vamos para mais uma live. Hoje com o nosso convidado, professor Dr. Ciro Winkler, onde a gente vai estar falando um pouco sobre ciência no esporte paralímpico. Ele está aqui conosco já, vamos acessá-lo. Já ele já vai entrar, já está aqui conosco. Rapaz, que cabelo é Você está esse? falando do meu ou do seu? Luiz, eu teria. É aquela vida que a gente tem, né? Ou o cabelo cresce demais ou a gente adota a estratégia do cortar, né? Eu esqueci de cortar o meu. É porque o meu está mais escasso agora. O meu está acabando. Eu percebi, mas eu vi alguns aqui que estão entrando que estão na mesma situação que eu, viu? Então, o pessoal aqui entrando, o Thiagão está aí conosco, os atletas, tem uma galera já boa, Esse é um dos que está usando muito boné, viu? muito boné, ele esqueceu do. Na minha época era barbeiro, hoje em dia é cabeleireiro, né? Hoje em dia tem as barbearias gourmet, né? Cirão, boa tarde. Ciro, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Luiz, agora voltou. Voltou. Em Santos é coifer. Em Santos é coifer. Coifé. Coifer. Eu não sei se o meu francês é assim, mas em Santos é essa moda. O meu francês vai até croissant, e olhe lá. Tá lá. Ou como diria nosso amigo Antônio Menescal, é o meu francês de aeroporto. Também. Ciro, seja bem-vindo ao Instagram da PC. Prazer conversar com você. Obrigado, Luiz. Prazer é meu estar aí falando sobre um assunto tão interessante que é a ciência aplicada no esporte. E saudação aí para todo mundo aí que já está nos acompanhando. A pessoa vai chegando aos poucos, né? A gente tem tido uma repercussão positiva também depois nas visualizações pós-live, né? Isso também é importante frisar, né? Sim. A gente, às vezes, a live ela tem o contexto do antes, o durante e o depois, né? Então a gente vai conversar um pouquinho, você já antecipou o assunto, né? Queria apresentar rapidamente a APC, muita gente talvez não conheça, né? A mim e a APC. Meu nome é Luiz Marcelo, trabalho como gerente de projetos da APC. A APC é uma entidade que foi fundada em 2007. O nosso trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, já remete a muito mais que isso, né, Ciro? Está nisso há bastante tempo. E Melhor não falar, porque eu vi aqui que tem gente que entrou que não era nascido quando a gente começou, é Luiz. bom, é bom. Quando o pessoal que é muito novo entra, eu falo assim, azar o seu que você não viveu na década de 80 e 90. Nós vivemos, tá tudo certo. E, então, assim, eu tenho tido o prazer assim, de receber vocês aqui para conversar e, felizmente, pessoas que têm um currículo muito extenso que eu não me atrevo a falar. Eu tenho deixado para os meus convidados se apresentarem. Né? Então, o professor Ciro Winkler, professor doutor, vai estar se apresentando, e aí eu deixo para você destacar aquilo que você acha que é mais importante para a nossa conversa aqui, uma vez que o currículo é muito extenso. Bem, eu falo que a pergunta mais legal que eu acho é quem eu sou, né? Para todo mundo. Nesses casos específicos, quem eu sou eu. Eu sou educador físico, graduado pela Unicamp, milito no esporte para pessoas com deficiência há alguns bons anos, até parei para pensar aqui, mais de 20 anos. Tenho 5 Jogos Paralímpicos e hoje sou professor da Universidade Federal de São Paulo. Estou na pós-graduação e nos últimos 16 anos estive atuando dentro do Comitê Paralímpico. Esse ano eu me desliguei do Comitê Paralímpico depois aí de uma longa e feliz jornada. Aí você sabe que eu estava criando um mapa mental aqui para a nossa conversa, né? E eu acho que você, como eu, começou os primeiros passos na graduação ainda, né, Ciro? Com o relacionamento Sim, com o esporte paralímpico. exatamente. Eu comecei com projetos de extensão na Unicamp. Isso eu falo que é uma coisa bastante importante e mostra o papel da universidade. Eu tô nessa aí, eu lembro que a minha primeira atuação foi em 97.
Então, Então, tem aí já pode falar. desde 97, então já é uma longa jornada. E a gente, né, Marcelo, o pessoal brinca hoje de esporte, fala de esporte paralímpico, trabalha 96, 97, que é o nosso ponto ali de entrada, é um período muito complicado, né? Porque é um momento, vindo dos Jogos de Atlanta, que não tinha dinheiro, né? Mas Não você tinha sabe, campeonato de natação, não tinha campeonato de atletismo, não tinha nada. você sabe que eu, não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho usado a seguinte expressão. Eu digo que tem pessoas que são do movimento paralímpico e pessoas que são do esporte paralímpico. Eu considero Sim. você e tantos outros do movimento paralímpico, né? Sem nenhuma rivalidade, sem ficar querendo criar caso com ninguém, mas eu acho que o pessoal que é mais jovem é do esporte paralímpico. Nós somos criados, nós somos forjados dentro do movimento paralímpico. Eu ingressei no movimento um pouquinho antes de você, né? Eu estava na graduação em 89, em 90 foi minha primeira participação. Eu termino minha graduação em 92, e de lá para cá, então desde 90 para cá, eu nunca me afastei disso, né? Meu mestrado, meu doutorado, enfim, toda a história veio, né? Eu tenho um pouco menos de jogos que você, eu tenho 3 Jogos Paralímpicos, acho que 7 mundiais, ou 7 pan-americanos, 5 mundiais, não sei quantos são. Você ficou mais próximo aí do tempo. Eu respondi as convocações por 10 anos, de 97 até 2007. Né, desculpa, de 99 até 2007. Minha última participação em seleção foi em 2007 no PAN do Rio. Aí de lá para lá eu me aposentei e virei gestor efetivamente, trabalhando com as organizações. Então, assim, a gente tem aqui um conjunto da obra bem interessante para falar sobre o tema que a gente está se propondo. Então, no meu caso, são 20 anos de ensino superior, né? Não sei há quanto tempo você está, acho que mais ou menos isso também, né? Quantos anos de ensino superior você? Minha primeira experiência foi em Jundiaí, na ESEF, em 2000. Em 2000. Então, eu comecei em 2000 também. 2000 foi minha primeira oportunidade no ensino superior, e aí estamos aí. A gente começa às vezes contando esses causos, essas histórias, só para provar que a gente é velho mesmo, né? Não é por mais nada, não, né? Não, mas eu acho que vem um ponto além, né? Não só isso. Isso é importante para a gente provar que é velho, de vez em quando a gente começa a assustar com as histórias. Mas também para as pessoas entenderem um pouco a trajetória do movimento, Sim, né? perfeito. Porque eu estava vendo um texto do Mário Sérgio, esses dias, o Mário Sérgio falando que em 84, chegou na véspera de embarcar, eles tinham 7 pessoas, 6 passagens. Eu lembro dessa Eles história. Essa decidiram na história véspera. é uma história clássica dele, né? Eles decidiram na hora quem iria embarcar e era para cortar a Annelise. A opção, e a Annelise foi a única que trouxe medalha. Que sorteio é esse, hein? Era um sorteio machista. Sempre quando tiver a opção de cortar, eu corto homem, não mulher, não pela questão do gênero, mas pela chance de medalha, né? Não, importante. Então isso é uma coisa bem legal. Não, mas isso, eu quis começar com essa história também para mostrar a importância da universidade na relação direta com o desenvolvimento do esporte paralímpico, né? Então a gente foi forjado, né, na extensão da universidade. Eu fiz PUC, você fez Unicamp, mas a gente teve, né, talvez a mesma oportunidade de ver dentro da graduação ainda e ser apresentado a ela a questão do esporte, né? E o movimento paralímpico, ele também tem uma relação direta com a universidade, né? Então eu queria começar a nossa conversa por esse gancho, né? Você viveu isso de maneira bastante intensa, essa relação direta entre a universidade e comitê e o movimento paralímpico de uma maneira geral, né? Porque nós somos oriundos também da extinta ABDC, depois CBDC, né? Então, assim, a gente passou por um momento também onde a universidade estava muito próxima da gente, ajudando a construir o movimento paralímpico. Essa sua fala é perfeita, Luiz. Eu acho que nós vivemos aquela questão da janela de oportunidade, né? Sim. A gente estava no lugar certo, Campinas, um ambiente extremamente rico do esporte, quer seja olímpico quanto paralímpico, no momento com muitas oportunidades. Essa oportunidade ali, se a gente for pegar, mesmo clubisticamente, a gente passou por alguns clubes, como ali o Luiz Braille de Campinas, que era uma Sim. instituição e atuava como
como clube. Então a gente trilha um caminho bastante próximo, pelas próprias características da cidade. E o esporte também estava nesse processo de crescimento. O Comitê Paralímpico Se forjando. recém-nascido, a ABDC, CBDC, CBDV, num processo ali de internacionalização muito forte. A gente tem ali os movimentos esportivos, vários atletas oriundos de Campinas. Então, é o que eu falo, não basta só você estar preparado, né? Você tem que estar preparado e também tem que estar no lugar certo, no momento certo. E a gente teve essa possibilidade. Sim. E as universidades, elas foram um papel bastante forte, porque o movimento paralímpico, ele é fundado dentro das universidades, né? A gente tem um movimento social muito forte ali, o João Batista, o Vital, capitaneando o movimento político de criação do Comitê Paralímpico, mas a gente tem ali a UFO, a Unicamp, a antiga Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, e o CPUSP tendo uma participação muito forte na criação do movimento paralímpico, né? Acho que é importante. Então eu acho que isso é... Pode falar, Ciro, desculpa. Não, era só para encerrar, eu acho que esse embrião, hoje o movimento olímpico tenta se apropriar da ciência, da organização, da formação de recursos humanos, mas o esporte paralímpico ele já vem disso desde o começo, né? Já tem esse movimento embrionário, essa construção desde do seu cerne. Eu concordo com você, porque a gente teve a oportunidade única, talvez, de criar tanto o desenvolvimento de gestão quanto o desenvolvimento de recursos humanos, paralelamente, obviamente, a todo um olhar técnico sobre a performance dos atletas. Quer dizer, a gente estabeleceu um diálogo muito importante em relação a isso. Quer dizer, eu não vou cometer o equívoco de nomear todas as universidades, porque todas fizeram isso de uma maneira geral, né? Mas a gente tinha uma produção de pessoas ali, de recursos humanos, sendo forjadas para poder assumir cargos também à medida que o esporte paralímpico crescia, né? E vou puxar a sardinha, eu acho que você talvez também concorde, a importância que o desenvolvimento teve na área do esporte para a deficiência visual, né? A gente também estava um pouquinho mais maduro em alguns momentos para poder contribuir com isso, né? Acho que o movimento de cegos foi importante nesse aspecto também, né? O movimento de cegos, se a gente for pegar de novo nessa linha do tempo aí, que às vezes pode até parecer mais chato, mas vem essa história, o movimento ali em 96 está naufragando financeiramente. Você tem o movimento dos cegos, a ABDC ali com o Vital naquele momento capitaneando uma reestruturação. Sim. Isso aí foi um pontapé que fez a coisa crescer, né? Foi crescendo ao ponto de o movimento de cegos se tornar antes... As convocações eram convocações meio malucas nessa época, né? Porque não era a convocação dos melhores. Nós temos 10 vagas, beleza, vão 2 vagas para os deficientes físicos, amputados, 2 para os cadeirantes, 2 vagas para os cegos, e assim se fazia vaga. Não eram critérios técnicos tão bem estabelecidos. E chegou um momento onde o esporte de deficiência visual estava num passo além de critérios de estrutura que começou a forçar as outras confederações a crescerem também, né? Eu acho que a gente tem que valorizar isso, né, Ciro? Porque assim, nós dois passamos por isso, outras pessoas passaram. A gente tem dirigentes hoje que estão também atuando dentro do Comitê Paralímpico de maneira atual, né? Que também passaram pelo movimento de cegos. E aí quero que também, de novo, deixar, não é uma questão de ser melhor ou ser pior, ou não quero criar esse incômodo comparativo. Mas acho que a gente também tem que valorizar aquilo que aconteceu de fato. Quer dizer, existe uma história, né, que contribuiu nesse diálogo com a universidade. Estava muito próximo isso do movimento de cegos também, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse marco, esse registro histórico, né? É exatamente esse o ponto. Eu acho que o movimento de cegos naquele momento foi importante para desequilibrar o sistema. Ou jogar o sistema para um outro nível. Assim como hoje tem outras confederações aí que estão com um trabalho muito bom, como por exemplo a ANDI, que está jogando um desequilíbrio para cima no movimento. Então, eu acho muito legal esses processos. A CBDV naquele momento
jogou o processo para cima, hoje outras confederações estão jogando o processo para cima e as outras têm que acompanhar, porque todo mundo, querendo ou não, quer dinheiro no final da história, né? É. E para querer dinheiro, eu tenho que falar que eu sou organizado, eu tenho que mostrar organização, estrutura e tem que mostrar resultado. E a legislação hoje, para se ter o recurso está disponível para todo mundo, mas tem que haver, de fato, um registro de que ele está apto a conseguir esse recurso, né? Ô, Ciro, dá um oi aqui para o Genesi, né, nosso grande... Deu até medo ver ele mandando um oi aqui. Então, ele tem sido frequente aqui nas nossas lives, eu agradeço a presença do Genesi, mas cada vez que ele entra me dá um certo frio na espinha, porque eu nunca sei o que vem de fato. Se ele for contar a história, meu amigo, eu tenho medo. Dá problema, né? Mas vamos fazer esse registro de Genesi. A Thaís também acho que fez uma pergunta aqui atrás sobre a questão do evento do CPUSP, né? Você quer falar? O que aconteceu no CPU? A Thaís, algum evento paralímpico? Como ela é uspiana, ela vai querer saber isso, mas os primeiros movimentos da educação física adaptada, da organização de eventos de educação física adaptada pré-Obama eram feitos na USP, né? Uhum. E alguns eventos eram realizados no CPUSP. Só que, historicamente, daí o CPUSP vinha com uma grande participação e depois a USP não acompanhou tanto o desenvolvimento do esporte, apesar da professora Beth ter participado com a gente dos Jogos de Sydney. Mas acho que a gente tem não sei se você lembra de um evento que a gente fez com o pessoal da Espanha, na USP, lá no CPUSP também, né? Eu não sei se foi em 90, sim. Não me lembro o ano agora. 98? 94, se não me falha. 94? Mas 94 teve um evento lá na USP. Teve até uma passagem engraçada que eu acho que vale comentar, né? A gente já tinha a nossa bola com guiso, não sei se você vai lembrar dessa passagem. Lembra? A nossa bola com guiso, o guiso por dentro, toda bonitinha, toda estruturada e tal, e os espanhóis chegaram para dar o curso para a gente com uma bola com guiso para fora, né? E aí ficou aquela questão constrangedora, os caras vieram ensinar a gente, né, como lidar com o futebol de 5 e tal. E naquela época o goleiro ainda era baixa visão, né? Não tinha... Era baixa visão. Não tinha a banda lateral, não tinha o chamador e o goleiro era baixa visão. Então era um perigo danado, saía chute no rosto, aquela coisa, né? Era uma outra regra. E aí, rapidamente, eu não lembro o nome do colega espanhol que estava... Você lembra o nome da pessoa que é responsável pelo curso? Carlos Campos. Isso, Carlos Campos. Aí ele viu a nossa bola, ele falou, não, vamos já trabalhar com a sua, não tem problema, ele já tirou a bola dele de lado e tal. Aquela bola com um guiso que parecia uma navalha do lado de fora, que era um perigo, né? Olha, o futebol sempre foi uma coisa muito passional, né? Porque tinha Brasil e Espanha numa disputa muito grande. O meu primeiro evento internacional é o Mundial de Futebol de Cegos, que foi em Paulínia. Que foi o Vital chamou, daí trabalhamos no comitê organizador, eu, Wagner Xavier de Camargo, vulgo James Dean. Isso. Trabalhamos na organização desse primeiro evento. Arthur e tantos outros. Sim. Eu acho que o Arthur não era nem nascido nesse ainda. O Arthur, acho que já era, não era não? Não, nesse primeiro evento ainda não participou. Esse ainda era um pessoal ainda... Participou desse, era eu, James Dean, um tal de Andrew Parsons, não sei se você já ouviu falar. Ele era estagiário, ele fazia a locução dos jogos. Você vê, né? Ele fazia a locução dos jogos, e daí colocavam um grupo, era Alexandre Pires, estava na moda, só para contrariar, no intervalo o presidente do Comitê Paralímpico, o estagiário de comunicação ia para o meio da quadra animar a torcida cantando. Você vê, né? Tem registro disso? Isso é bom ter registro para mostrar aonde chegou o que o nosso presidente do Comitê Paralímpico Internacional já fez. Pior que essa eu não tenho, viu? Mas toda vez eu tiro sarro da cara dele sobre isso. Não, mas tem muita história aí. Eu acho que é importante a gente começar dessa maneira um pouco mais leve, um pouco mais suave. Mas puxando para a temática do dia, né? Você vê que naquela época a gente já estava preocupado em desenvolver tecnologia, né? Então, assim, a nossa bola já era uma bola já tinha um olhar sobre o desenvolvimento de tecnologias e de
formas de ensino, né? Ô Ciro, agora, é óbvio que não tem como não falar da sua passagem sobre o Comitê Paralímpico, né? Você tem uma trajetória imensa lá dentro. E o que hoje a gente tem, né? Você está recém saído de lá, você deixou toda uma estrutura de trabalho, você foi, né, ajudou a construir uma estrutura. Nessas quase 2 décadas lá de construção, qual que é o estágio atual hoje do desenvolvimento da ciência brasileira no esporte paralímpico, a partir do teu olhar pessoal? Olha, hoje nós temos um ponto que é a excelência mundial. Por quê? Hoje, se a gente for pegar produção, o Brasil é responsável por 10% da produção mundial que se tem hoje sobre o esporte paralímpico. O esporte paralímpico ainda, infelizmente, comparado com o olímpico, é uma produção baixa, mas 10% dessa produção é brasileira. E a gente tem uma força muito grande dentro das universidades. O Comitê Paralímpico surgiu dentro das universidades. Se a gente for pegar 96 Atlanta, o Genesi era uma criança, ele já era avaliado, nem tão criança, mas ele já era avaliado, já tinha os resultados, e eu falo que o estágio hoje da arte do Comitê Paralímpico Brasileiro, o Thiago está aí para me desmentir, o Fabrício que está aí para me desmentir, são pessoas ali que têm que carregar esse piano agora, talvez um ponto, não falar que tudo que aconteceu estava errado, pelo contrário, pegar o que já aconteceu e fazer a evolução. Se a gente pegar ali aquele estágio inicial, que era o professor Antônio Carlos, ali montou testes, foi um processo muito legal, foi fantástico. Sim. Só que respondeu as perguntas daquele momento. Então você tem em 96, o Antônio Carlos, o Marco Túlio era doutorando ainda, pesquisando lesão medular e sono. Daí você pega no segundo ciclo, o Antônio Carlos traz mais gente, traz ali o professor Ditmar Samuski, com a psicologia, traz o professor Denadai, da Unesp, traz o professor Silvio Soares, lá de Uberlândia, falando de biomecânica, o próprio Antônio Carlos falando de fisiologia, traz o Marco Túlio. Então se monta esse primeiro grupo embrionário para responder a pergunta de todo mundo. Sim. Hoje, o CPB não daria mais conta disso. Não daria mais conta de ter um grupo pequeno de pessoas tentando responder tudo. Hoje, o estágio do CPB é um modelo misto que vai se falar, né? Uma parte é específica e outra parte é generalista. Então, a gente tem 2 pessoas aqui no grupo. O Fabrício, da psicologia, é um generalista que vai atender todas as modalidades na psicologia. E você tem o Thiago, que é um especialista do atletismo, apesar de ter um conhecimento muito grande em outras áreas. Então, o CPB hoje, nesse crescimento, possibilitou isso. Está no limite? Não, eu acho que tem espaço para muita coisa ainda, para muito crescimento. A gente vê muito profissional vindo para o movimento para agregar valores, agregar conhecimento, só que a gente tem cada vez mais perguntas específicas, né? Sim, especializou demais as perguntas, né? Com o crescimento da performance dos atletas, as perguntas estão muito específicas, né? Daquela modalidade, daquele atleta, né? Então são problemas que demonstram também o crescimento dessa margem de estudo que você colocou, né? Então... Não só isso, né? Vem um outro problema que talvez seja o mais grave, o mais preocupante, e é onde eu, estando na universidade, eu não vou tentar fazer isso, mas é uma frase do Thiago. Eu estou roubando suas frases do Thiago, que o Thiago está ficando famoso. O cientista do esporte, o contrato dele é ganhar medalha. O cientista do esporte que atua na prática. O pesquisador universitário não é ganhar medalha. Sim. O pesquisador universitário é medido por papers. Então, isso é bom, mas isso é preocupante também. Ciro, você vê o mundo assim? Não, eu não vejo o mundo assim. Mas eu sou cobrado pelos órgãos de fomento de pesquisa a publicar paper, não a ganhar medalha. Sim, uma coisa não então, esse é um ponto que eu tenho que ficar me regulando o tempo todo. Como que a gente vai fazer agora para que a velocidade das respostas atinjam os atletas? Então, eu falo...
Só fazer um comentário, eu vivi isso de vários lados também, né? Na posição de treinador, que passou por todas essas pessoas que você citou, você também na época, também na condição de coordenador, a gente na condição de gestor, dialogando com nossos treinadores e as nossas equipes, e na condição de pesquisador. Né? Agora, existe um diálogo entre essa pessoa que tem a necessidade de publicar os papers e a pessoa que tem a necessidade de fazer as medalhas? Eu diria que para 90% não, isso me assusta. Isso me assusta. Porque muita gente pesquisa alguma coisa, faz a avaliação e não dá o retorno para a população. Eu lembro de várias namoradas do Genesi que reclamavam, eu nunca recebi um resultado, não vou imitar porque o Genesi já vai saber de quem eu estou falando. A minha preocupação durante esses 16 anos de movimento paralímpico é para nunca ninguém poder falar que não recebeu um resultado. Sim, a gente o resultado padrão zero é sair com a folha na mão. Tem que sair com a folha... Por quê? Porque se ele ficar com dúvida, ele vai falar, o que quer dizer esse número aqui? Ele vai vir me perguntar. Eu tenho que gerar preocupação naquelas pessoas, e uma das coisas que foi mais bacana nesse processo de movimento foi a gente ensinar os atletas ao ponto que os atletas iam lá, perguntavam para o treinador fazia cara de nuvem, porque não sabia o que queria dizer, e vinha puxar a gente num canto para perguntar, para a gente responder para ele poder explicar para o atleta. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito legal. Agora, você virar para mim e falar assim, poxa, todo mundo faz isso? Não, não faz. E isso é o que me preocupa, porque publicar já não é fácil. Sim. Agora, fazer com que o atleta não se sinta um rato de laboratório, talvez seja o maior desafio. A gente viveu isso de maneira intensa nesse começo. Quer dizer, e tinha uma questão também, na época, né, e aí, não sei como é que está isso hoje, eu espero que tenha avançado, existia um certo descrédito dos doutores. Né? Hoje, eu como doutor, eu posso também me colocar nessa condição, né? Apesar de não me ver um grande pesquisador, me sinto muito mais gestor do que um pesquisador, um certo descrédito da capacidade de compreensão dos treinadores em relação a receber esses dados e desenvolver aquilo que era colocado. De fato, historicamente, em algum momento, a chegada dos resultados era um pouco lenta para a gente que estava ali na beira da piscina fazendo coisa. Né? Isso aconteceu, tinha um certo exagero em algumas críticas, mas, por um lado, também não era totalmente equivocado, né? De se ter um pouco dessas queixas. Hoje a gente vê que avançou um pouquinho, né? Mas fortaleceu o nível técnico dos treinadores, nessa última década, pelo menos, em relação à capacidade de desenvolver um diálogo com a academia? Olha, eu acho que infelizmente não, mas a culpa não é dos treinadores. Só dos treinadores. A culpa sempre é do primeiro passo, é a formação universitária. A formação universitária é fraca. Infelizmente, a maior parte dos nossos colegas aqui são educadores físicos. A nossa formação dentro da educação física é fraca. É triste a gente falar isso, mas é fato. Então, vem o primeiro ponto. A nossa formação é fraca. A maior parte das pessoas entra numa zona de conforto. E eu dou o exemplo da natação. O cronômetro da natação é maravilhoso para mim. Tem pace, tem 18 botões, botão de tempo, botão de pace. E eu vou para o lado da piscina, o cara tem 4 cronômetros no pescoço. A minha pergunta é, cara, você usa estes cronômetros? O cara, uso. Você usa o pace? Não. Então por que você gastou R$100 num cronômetro com pace, você podia gastar R$10? O ponto é, as pessoas ainda têm a formação limitada, problema 1. Ponto 2, as pessoas não se põem ao novo. Ponto 2, o professor, o doutor, tem medo de sair da zona dos muros da universidade.
E o treinador tem medo de perguntar. Então, aonde vem o ponto que sempre é a minha doutrina? Menos é mais. Navalha de Rocan. Vamos fazer o simples. Tenho duas soluções, uma complicada e uma simples. Agora, Adota a não, simples. conclui, desculpa. Então, não, é levar a questão, esse talvez seja o grande ponto. Por que, que a gente quer uma coisa complicada? O treinador vai usar? Não, vamos entregar uma coisa simples para ele. Vamos entregar uma coisa simples para o treinador, que seja bastante eficiente. Vamos dar o exemplo da natação aqui de novo, porque a gente está Nosso usando objeto de o estudo. Genesi como nosso exemplo. Poxa, nosso objeto de estudo. Quem é novo não queira conhecer. Quem é velho já conhece, já sabe o trabalho que dá. Mas o Genesi, ele vai lá, ele dá 100 braçadas na primeira piscina, para atravessar os 50 metros. 90 braçadas na segunda. Pô, ele melhorou, ele está... Não, ele está fadigando, ele foi para 110 braçadas. Olha que dado simples de fazer, que dá um tremendo de um resultado. Melhor que VO2? Melhor que VO2. Então, isso é interessante a gente saber que tem coisas muito simplesinhas que podem ser feitas, que vão solucionar a vida do treinador, só que a gente quer complicar, e Eu aí acho que demora para esse dar o é um resultado ponto também. crucial que você está falando. Assim. Isso foi motivo de muito diálogo da minha parte quando eu estava à frente, né, do trabalho de rendimento com os atletas, porque parecia que havia, e eu não sei se isso modificou muito, na minha visão eu acho que ainda não, a coisa de romantizar demais a ciência, né, de colocar a ciência num patamar inacessível, né? E isso fazia com que houvesse um endeusamento de algumas pessoas que tinham condições de interpretar isso melhor. Então, eu acho que a gente tem condições de fazer uma aproximação com a ciência com dados absolutamente fáceis de serem manipulados. Né? Então, a gente não precisa trabalhar com altíssimas tecnologias, porque aquela imagem do cientista maluco dentro de um laboratório e tal, e coisa, quer dizer, tem um certo estereótipo em relação a isso. Né? Então, eu acho que tanto um lado quanto o outro, né, tem que baixar um pouco a guarda para saber ouvir e respeitar o que vem da beira da piscina e o que vem, né, de dentro dos laboratórios e tal. Né? Então, agora, Ciro, eu estava para te falar uma outra coisa antes, e eu não quero perder, sei que pode ser que eu esteja pulando de um assunto para o outro, mas é importante falar aqui. Os programas, eu estou falando do ponto de vista quantitativo agora, tá? Os programas das universidades, na sua quantidade, acompanharam a necessidade de produção do esporte paralímpico, ou ainda eles continuam muito restritos, na sua visão? Olha, esse talvez seja um dos pontos. A gente tem poucos programas de pós-graduação na área. Se a gente for pegar aqui, eu vi aqui rapidinho aqui alguns meninos que são lá de Ribeirão Preto, a Isabela, que está no programa lá com o professor Márcio. A gente tem um pessoal ali no Nordeste. A gente tem poucos programas atendendo a produção de ciência. Esse é o ponto 1. A gente tem hoje lá em Minas Gerais o Marco Túlio e a Andressa tocando. A gente tem poucos programas, ponto 1. Ponto 2, a gente tem poucos professores atendendo a perspectiva da ciência. Ah, mas você está na pesquisa quantitativa. Sim. Tô, mas qualitativa também. Então a gente começa a pensar nesse universo, ainda tem pouca produção sistematizada no Brasil. A gente tem, e talvez o ponto que mais me preocupa a gente tem a gente tem muita dificuldade de comunicação. Ah, eu vou começar a fazer uma coisa. Não, eu vou reinventar. Não, não preciso reinventar a roda, não. O professor Márcio já fez lá sistematização, quantificação, agora a Isabela que está aqui assistindo a gente, está vendo a questão de quantificação no goalball, scout. Para que eu vou inventar um scout novo? Eu vou pegar o que o Márcio já fez, Márcio vulgo velho, né? Eu não preciso reinventar a roda. Eu vou pegar o que o cara já fez. A gente tem uma mania no Brasil, infelizmente, de sempre a gente tentar fazer um negócio novo. E não precisa. A gente pode partir do que já está consolidado ou já está implementado no nosso país. Então,
são alguns pontos que me preocupam. É a baixa capacidade de diálogo e sempre a gente querer ficar reinventando a roda. Já temos pouco. E ainda a gente tem dificuldade de Eu quero conversar, complica voltar para mais dentro ainda. da estruturação do Centro de Treinamento Paralímpico, né, que é um marco histórico, né, do crescimento e do legado do Rio 2016. E aí, assim, eu sei que você já não está mais lá, mas você passou por todo o processo de construção. Né? Quanto vocês contribuíram para o Uhum. crescimento da ciência barra número de medalhas? Né? Então, assim, como que isso se deu de maneira prática? Só para a gente poder tentar ilustrar bem isso que a gente está falando aqui, desse tripé, né, entre mundo acadêmico, Comitê Paralímpico, atleta barra clube. E aí eu queria fazer um registro importante, né? Vou jogar confete aqui um pouquinho na gente mesmo. A APC sempre esteve ligada nisso, né? A gente sempre trabalhou com equipes multidisciplinares, a gente sempre teve pessoas, mestres, doutores. O Thiago, que está aqui ouvindo, que trabalhou com você, é um exemplo claro disso. Ele passou por nós, foi nosso preparador físico, hoje é nosso dirigente, faz parte, né, do nosso conselho fiscal. A gente está sempre ali tentando manter um diálogo, né, com esse universo, porque a gente entende que é papel do clube também. Nós vamos falar depois da responsabilidade do clube nesse negócio também. Né? Mas eu vou te dar um exemplo bastante prático. Eu não vou nem entrar na Beth que está falando aqui, porque a minha relação com a Beth é uma relação passional, tá? Então A a nossa Beth não recordista é entra na fala. insana, né? Mas tem um Cada vez que ela raparigo pega aqui. na. É, a, Be- a Beth é um outro tipo de relação com ela, então não conta. Sim. Mas aqui na live está o Tomás. O Tomás é um dos moleques aí da nova geração, já foi para esporte de neve, no atletismo. Ele ainda tem medo ainda de ganhar medalha, né? Ele ainda tem medo de ganhar medalha, ainda é fraco ainda. Mas esse moleque tem um talento gigantesco que pode chegar em Tóquio com chance de ganhar uma medalha. Ele está assistindo aqui porque não é porque só tem uma live, mas ele já começa a se interessar pela ciência. É um dos meninos Sim. que começa a fazer pergunta de resultado. Então, quando a gente começa a olhar o que esses meninos têm hoje, eles começam a ter interesse pela ciência. Eles começam a entender o corpo deles. O papel que eu preguei e continuo pregando dentro da universidade, o cientista do esporte, ele tem que partir da pergunta do universo real. Ah, mas se é um mestrado Sim. profissionalizante. Não, esquece isso, não é isso que a gente está falando. Mas qual é o problema do universo real? O problema do universo real é ser mais rápido? Puxa, como que a gente consegue ajudar esses atletas a serem mais rápidos? Eles precisam ser mais fortes? Como que a gente consegue eles a ser mais fortes? Eu não posso chegar para o Tomás e pôr uma pergunta, um ambiente para ele que não faz parte do dia a dia dele. Porque não vai interessar para ele. Então a gente tem que ajudar ele a ser bastante prático. A gente, dentro dessa lógica, a gente tem visto muito uma coisa de encantamento. Esse talvez seja um ponto muito importante. A gente tem que encantar o atleta para o atleta acreditar na gente. Então, se a gente for pegar, por exemplo, não vou falar que... vou dar um exemplo aqui, quem entrou aqui já vai saber o exemplo, mas eu quero tomar uma determinada vitamina, o atleta quer tomar vitamina, a vitamina não tem problema nenhum. Deixa o atleta tomar Mais vitamina, é um forte. bom placebo, o atleta vai se sentir bem. O teste, muitas vezes, vai fazer isso. Às vezes o teste ou o tipo de treinamento é muito mais do ponto de vista de placebo para o atleta. O cientista ele tem que saber que o placebo ele tem um efeito bastante positivo. Então ele tem que usar o placebo também como uma ferramenta. Quando você pergunta quanto que a gente ajudou a contribuir nas medalhas, eu falo que a minha saída do CPB foi uma Normal. coisa super natural, porque encerrou um ciclo. Mas, praticamente eu fiquei super bem, mas tiveram alguns atletas que me fizeram chorar. Por que me fizeram chorar? Por falar qual foi o papel da ciência na performance deles. Então isso me deixou bastante feliz por ver que esse ciclo de 16 anos terminou de uma maneira bastante positiva, porque os atletas passaram a entender o papel da ciência e a importância da ciência. Então, você perguntar para mim, existe uma fórmula mágica? Não existe.
Mas hoje eu vejo a ciência caminhando e conduzindo com os atletas, fazendo parte do dia a dia e da rotina dos atletas. E isso é uma coisa muito legal. Os meninos que estão aqui na live, poxa, eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, a minha pergunta é para quê? Para ganhar dinheiro? Olha, amigo, talvez você não vai ganhar dinheiro com isso, mas você conseguir construir o processo de interferência nos atletas vai ser uma coisa muito legal. E a ciência vai te permitir isso. Por quê? Porque a ciência vai te permitir olhar o fenômeno e ajudar a conduzir o processo de uma maneira mais positiva. Você me levou, na verdade, para um ambiente histórico. Óbvio que a gente acaba remetendo aquilo que a gente fez, né, em várias situações e tal. Eu me lembro, nós fomos fazer um trabalho em Colorado Springs, não sei se você vai lembrar, a gente foi para lá, e quando eu cheguei lá, né, tinha um cabo uma roldana e um cabo em cima da piscina, assim, né? E um computadorzinho na beirada da piscina. Colorado Springs, para quem não sabe, é um dos principais centros de treinamento de altitude dos Estados Unidos, onde eles fazem o treinamento dos atletas lá. E eu vi aquele cabo e tal, e eu falei assim, para que serve esse cabo aí? Aí o cara falou, não, aqui a gente coloca aqui a velocidade de metros por segundo, que a gente quer que o nadador faça para ele poder chegar no tempo ou no recorde que a gente imagina que ele possa ganhar a medalha. Eu falei, cara, que legal isso, hein, cara? Aí eu falei assim, pô, eu faço isso também, cara, só tem uma diferença. Eu regulo um elástico, entendeu? Para ver a tensão, e aí eu vou lá no meu cronômetro para medir metros por segundo, e dependendo da tensão que eu coloco no elástico, eu chego nisso. E dito e feito, né? Quando a gente ganhou a medalha de ouro em Sydney, né, com a Fabiana, ela ficou muito próxima do recorde mundial. Então, assim, eu queria exemplificar isso, porque assim, demonstra, né, a importância de você ter uma referência ouro, né, mas que essa referência ouro ela pode ser replicada num modelo mais factível para o clube. Basta que a gente entenda o conceito que está por trás do modelo de aplicação científico para chegar naquele resultado, né? Mas eu acho que esse é o ponto fundamental que você levantou, Marcelo. Ah, mas eu quero... Vamos voltar lá para a história. Eu quero um analisador de gases que custa 100 mil. Para que você quer um analisador de gases que custa 100 mil? Se você pegar a questão de fadiga, se você pegar o self-pace, será que ele não vai chegar nesse mesmo ponto? Vai. Poxa, então cria isso. Se você tiver o que você quer e conseguir quantificar isso, você consegue criar essa lógica que você está falando. E esse talvez seja o grande ponto da ciência. O cientista ele tem que conseguir traduzir a sua fala. E eu queria fazer uma defesa aí dos treinadores. Conseguir entender. Né? Porque, isso não é fácil. Às vezes, o diálogo e a linguagem que se cria, linguagem da academia, a gente coloca tantas questões justamente para não ser acessível a esses novos treinadores. Eu acho que a gente tem que simplificar essa linguagem. Vou te dar um outro exemplo que tem a ver com a mesma atleta. Ela era uma velocista, então a velocidade de reação dela do bloco e os primeiros 15 metros, 25, era fundamental para a chegada no final. E a gente cronometrava isso de acordo com o tempo que imaginava que levaria ela na medalha de ouro. Ela repetiu isso uma única vez em treino, né? O Tubiba está tirando sarro com vocês. Tudo sobre isso. Ele chegou tarde, a gente já conversou sobre isso. Já conversou sobre problemas. Eu estou quarentenado numa cidade chamada Campina do Monte Alegre, que tem 5 mil habitantes, já tem mais quase caso. Eu não posso nem sair daqui porque senão eu vou pegar para voltar na história aqui coronavírus. A gente usava um cronômetro também, 2 cones, para marcar o tempo de reação dela do bloco. Então a gente cronometrava o tempo de saída do pé do bloco, cronometrava os primeiros 10, cronometrava os 25. E a gente criava uma relação direta com o tempo final. Em Sydney, a gente recebia, né, no final, os atletas que eram finalistas recebiam análise biomecânica. Não sei se você lembra, né, que a gente recebia tudo bonitinho lá para analisar para a prova final.
E ficou claro, a Fabiana ganhou a medalha de ouro dela nos primeiros 25 metros. Né? Então, estou usando os exemplos que a gente fez para tentar desmistificar um pouco esse conceito de que a ciência tem que ter... Eu só posso fazer ciência no meu clube se eu tiver uma estrutura igual do Comitê Paralímpico Brasileiro. Não, o Comitê Paralímpico vai criar parâmetros para que a gente possa replicar outras situações dentro do nosso clube, da nossa realidade. Não sei se você concorda com isso também. Eu concordo totalmente, tanto que sempre eu penso em testes que sejam replicáveis, tendo alta tecnologia ou tendo baixa tecnologia. Um dos testes que a gente mais usa lá no centro, usava no centro de treinamento, ainda continuo usando, mas um dos equipamentos era da universidade, agora ele não está mais lá, era uma plataforma Os caras estão te de zoando agora, hein, salto. Ciro? Você deu margem, você cutucou, você vê, tá vendo? Eu dei margem, ele vem, né? Não, mas eu vou falar com quem que ele namorava na época esportiva. Deixa Vou ele. falar. Se ele vier com graça pro meu lado. Eu já segurei uma vez. Mas a, o ponto é criar testes, uma plataforma de salto lá que a gente tem, que é da universidade, custa R$ 50.000. Pode ser uma plataforma de 10 mil, pode ser um aplicativo de celular que Sim. custa 10 mil, 10 reais, 10 dólares, ou pode ser o Giz e fazer um salto marcando na parede um Sargent Test. Então, quando a gente começa a conversar, começa a dar exemplo, são coisas extremamente simples, que a gente tem que trabalhar o conhecimento da pessoa, o conhecimento do treinador, só que não Sim. adianta eu querer complicar. Um teste que eu adoro demais, por exemplo, é o Medicine Ball. Fui falar num congresso, levantou um cara e falou assim, não, eu queria falar do Medicine Ball. Ih, vai criticar, pronto. Não, mas é um dos professores lá das antigas, falando, poxa, eu queria dar os parabéns para você, que você é um dos poucos que elogia o Medicine Ball, todo mundo critica. Então, é complicado, isso é trabalhar com o simples para que o simples ajude essa estrutura, Eu acho que ajude a o gente tem um conhecimento para papel que de as pessoas desmistificar consigam isso, né, Ciro? aplicar. E aí eu estou falando aqui de uma relação distinta. Né? Você está falando do ponto de vista da universidade, eu estou falando do ponto de vista do clube. Então, as pessoas que vêm trabalhar conosco hoje, a gente tem tentado criar e demonstrar para eles claramente que, olha, tem que ter controle de variável. Né? Não existe como você chegar numa performance sem controle de variável. Né? Então, mas o mesmo, como a gente já falou aqui, os meninos que estão frescos, saindo da graduação, e os que são um pouquinho mais maduros, ainda tem uma grande dificuldade de entender, né, o conceito e a lógica do porquê do acompanhamento. E infelizmente, ainda temos treinadores, né, que são treinadores de equipes importantes, seja olímpicas ou paralímpicas, que têm uma rejeição desse controle. Né? Eles colocam uma série de barreiras. Né? Mas olha que legal, até o cara que eu vou falar entrou aqui agora, o Guedes. Tá? Que O elogio bom Guedes esse, hein? é um dos piores caras para se trabalhar. Não, mas é complicado, porque o Guedes, a cabeça dele é a milhão. O Guedes é um treinador que ele faz pergunta o tempo inteiro. Faz pergunta o tempo inteiro. Ele quer responder a prática dele a partir de avaliação, para dele montar a estratégia de jogo dele, para dele conseguir sistematizar. Ele já falou que a partir dos dados que ele tem, ele já sabe que tem atleta que talvez não seja Sim. convocado a mais. Falei, eu sou responsável por ele, não bota a responsabilidade de mim. Porque essa atleta é mais rápida, essa atleta é mais lenta, mas ele é um cara que faz pergunta. A maior parte dos treinadores não quer fazer pergunta. Então, caras como o Guedes, como o Moisés da Bocha, como a Mauri, meu velho Amauri, são caras fundamentais. Porque eles ficam fazendo perguntas e fala, caramba, vai vir aquele desgraçado aqui agora, vai começar a fazer pergunta. O Lelê, que acabou de dar risada aqui, também está nesse mesmo nível. Faz perguntas e fala, caramba, como que eu vou responder para esse cara o óbvio? Ele não quer saber o VO2 do atleta. Ele quer saber como que o cara da bocha joga a bola mais perto. Ele quer saber como que a menina vai atacar na segunda bola. Tem que ser mais rápida. Como que deixa a menina mais rápida? Então,
São essas perguntas que eu acho que fazem legal. E é o que você está falando. Não adianta eu fazer uma pergunta extremamente complexa. Eu tenho que fazer uma pergunta simples para que eu consiga fazer um teste, por exemplo, uma discussão que a gente estava com relação à bocha. Que era a discussão que eu estava com o Marcelo e com o... Estava com o Marcelo e com o Moisés na semana passada, a gente falando que é um dos que falaram aqui da Paralimpíada Escolar. A gente tem todos os dados da Paralimpíada Escolar, tem os atletas da bocha. A Elke, que é árbitra da natação, ela começou o doutorado comigo agora, a avaliação dos resultados da Paralimpíada Escolar. Guedes, você é o culpado. Mas a gente estava discutindo daí como que ia ficar especificamente, porque a Elke não vai pegar os resultados da bocha para o trabalho. Porque a característica dos atletas na Paralimpíada Escolar são os atletas que lançam, eles não conseguem atingir o nível mínimo de força. Poxa, já tem aí uma pergunta para o próximo trabalho. Para tentar achar os atletas com esse talento em cima do que o pessoal da seleção está buscando, não só para mobilizar os atletas do ponto de vista de performance, mas para começar a dar subsídio. Vamos, já que você usou a última fala aí falando dos clubes, dentro dessa discussão do desenvolvimento da ciência, né, que nível estão os clubes? E aí eu quero fazer distinção, né? Não estou falando dos treinadores mais, estou falando do aspecto gerencial e organizacional dos clubes. Porque, assim, enquanto eu era treinador, eu defendia muito a questão do diálogo com os treinadores. Sempre levantei bandeiras que os treinadores eram pouco ouvidos e tal. Aí, quando eu fui para a área da gestão, parece que só mudou o ator, mas os clubes continuam sendo pouco ouvidos na sua discussão. Então, às vezes, a gente vê dados sendo discutidos muito com os atletas, que às vezes não passa pelo clube, não passa pelo treinador. Então, assim, aí eu estou colocando uma posição minha pessoal. Eu entendo que os clubes teriam que participar mais dentro disso, porque a gente tem clubes já bem estruturados no Brasil, Paralímpico, clubes que têm uma história de formador, de ser um clube formador, mas que ele continua ali no limbo de uma discussão, e que eu acho que é uma discussão, vou usar uma palavra ruim aqui, uma discussão meio burra. Por quê? Porque tem clubes fazendo investimentos altos já com seus atletas, que poderiam ser somados a outros investimentos, né, do órgão maior, que geraria ainda mais possibilidades. E eu acho que falta um pouco esse diálogo. Com certeza. Aí vem um ponto da minha percepção. É óbvio que se a gente for definição de ciência, vai ter um monte de coisa, mas o papel do cientista do esporte dentro de uma instituição é representar a filosofia da instituição. Então, o cientista do esporte, ele não adianta ele falar assim, vai ganhar medalha, nós temos que fazer isso. Precisa de 1 milhão. Peraí, mas não tenho 1 milhão, amigo, eu tenho R$50. Então, o cientista do esporte ele tem que ter essa capacidade de dialogar a partir da filosofia da instituição. Se a filosofia da instituição é de potencializar os resultados a partir da ciência, ele tem que estar junto. Se não é, ele também tem que fazer a instituição acreditar nesse valor. Porque hoje a ciência está num momento extremamente perigoso, né? A ciência está sendo denigrida, a Terra é plana. Se alguém não sabia, a Terra não é plana, tá, gente? Eu só estou fazendo um pequeno sarro aqui, mas tem muita gente acreditando que a Terra é plana, que saúde, que vacina não faz bem, tá? Então, nós estamos num momento bastante perigoso para a ciência. E o papel da ciência ela tem que ser potencializar. É óbvio que a ciência, se ela for mal aplicada, ela pode ficar bastante cara. Pode ser inviável para um clube. Mas ela pode ser bastante viável se o gestor tiver ciência da ferramenta, que pode ser potencializada através do esporte, e o cientista, como ele pode melhorar a visibilidade do clube. Qual que é o problema? Sabe por que eu estou colocando isso também? Eu já falei isso com outras pessoas também, e quero aqui manifestar minha opinião. Né? Tem vários aspectos positivos da centralização dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. Mas eu não sei se a médio prazo ou a curto prazo, talvez a gente tenha um efeito ruim da centralização de atitudes e situações dentro do próprio Comitê Paralímpico. Nós temos a felicidade de ter alguns projetos incentivados, onde a gente tem
por obrigação que tem atletas de maior performance e tal. E esses atletas estão dentro do Comitê Paralímpico treinando, porque são atletas de seleções permanentes e tudo mais. Cria-se quase que uma barreira e um distanciamento nesse diálogo. É como se o clube simplesmente fosse o cara que só faz inscrição e quem gerencia todo o processo é o mecanismo maior. Eu acho que isso é complicado. Tá? Por quê? Isso já começou a acontecer. Tá? Que era algo que eu já tinha dito que talvez acontecesse, isso já começou a acontecer. Nós estamos vendo hoje acontecendo um fenômeno que eu não sei como se vai, até onde a gente vai chegar com isso. Que são clubes inteiros treinando dentro do Comitê Paralímpico. Entendeu? Com os próprios treinadores do Comitê Paralímpico. Então, percebe? O meu clube ele tem um ônus, porque a gente tem uma equipe externa. E a gente está buscando o mesmo resultado e a gente tem equipes dentro do CT treinando sem esse ônus. E com mais informação e com mais tecnologia. Então, é um desequilíbrio que eu acho que tem que se discutir. Também do ponto de vista da ciência. Quer dizer, uma coisa é o clube estar numa disputa em pé de igualdade. A gente está tendo uma balança. E esse atleta que está lá dentro, às vezes ele não está olhando para o clube. É uma coisa meio canibal, assim, porque ele vai precisar do clube também, mas se o clube se não estruturar, entendeu? Eu acho que a gente tem que olhar isso com bastante atenção. Com certeza, é uma preocupação bastante grande que tem que se ter. Como a minha modalidade preferida é a bocha, o Lelê está aqui prestigiando, desculpa, Guedes, mas a bocha era uma modalidade que a gente já estava começando a implementar uma ação diferenciada, onde a gente estava começando a abrir alguns testes. Qual que é a agenda dos funcionários? Tem aqui das 14 às 16 horas de quarta-feira, é um dia mais vazio. Vamos abrir para o pessoal da bocha vir fazer avaliação. Pré-pandemia, acho que a gente já tinha avaliado 2 clubes já. Então, abrir para alguns clubes dentro da agenda, mas realmente é uma preocupação bastante grande, porque você tem a questão de resultados, se a gente for parar para pensar, a gente tem o sistema de bolsas do governo federal. Se você centraliza muitas ações aqui, você vai ter essas pessoas daqui com mais chance que de outras regiões. Então, essas ferramentas, elas são bastante interessantes. Aí joga uma responsabilidade para o Luiz, ia falar o Luiz Felipe, que está aqui, mas não é o Luiz Felipe, é o Luiz Gustavo, que está lá com a parte de gestão de dados. Ele tem que estar sistematizando ali para mostrar essas relações de distribuições espaciais. Tem 2 temas que a gente tinha colocado na pauta aqui, você tinha falado que são temas importantes, a gente não entrou nele. Eu queria pedir para você mais meia hora, a gente derruba a live e sobe ela de novo, pode ser? Porque faltam 3 minutos aqui para acabar. Então a gente derruba, peço ao pessoal que está conosco que permaneça, a gente só vai sair e volta imediatamente. Pode ser? Cara, eu acho que você devia bagunçar mais. Eu pentei o cabelo pro Genesi ou não? Não precisa, né? Porque ele não tem mais cabelo. O Genesi tá de boné na foto dele. Eu não sei porque que ele tá derrubar, senão não vai dar tempo aqui. A gente derruba e volta em 1 minuto aí, pessoal. Pode ser, Ciro? Valeu. Beleza.